De perseguidor a perseguido. É assim que podemos dizer a respeito do apóstolo dos gentios, o apóstolo Paulo. A paz do Senhor, eu sou o pastor Emílio Enklen e estamos aqui para mais uma pré-aula da nossa escola bíblica dominical. Não esqueça de dar aquele joinha, caso a aula for útil para você, compartilhe, inscreva-se também no nosso canal e se você ainda não é inscrito, faça isso para receber as notificações das aulas aqui. O título de nossa lição deste domingo, 17 de outubro de 2021. A conversão de Saulo de Tarso. A gente vai caminhando junto, porque na lição passada nós falamos de um perseguidor implacável, de um homem decidido a terminar, acabar com os seguidores de Cristo, os seguidores do caminho, que era chamado. Mas observe bem, maior era o poder de Cristo a quem ele perseguia. E ele teve um encontro tremendo que nós veremos nesta lição. O texto áureo diz assim, Atos 9, versículos 3 e 4. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz vinda do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Que coisa tremenda, a gente vê o amor de Jesus na pergunta aqui. A verdade prática, a verdadeira conversão a Cristo leva em conta o arrependimento, a fé em Jesus e uma completa transformação de pensamento, vontade e ação do homem. Vamos olhar na nossa lição e ver que temos o objetivo geral: asseverar que a salvação é por meio da graça, isso é, não há méritos humanos, por meio da graça. Se fosse por méritos, Saulo não seria salvo. Acompanhada de arrependimento e fé do pecador com resposta à salvação. Objetivos específicos: apresentar a conversão de Saulo como um ato da graça de Deus. Relacionar a conversão de Saulo com a doutrina bíblica da conversão. 3 faculdades interiores que são transformadas na conversão. Veremos isso no final. Uma das coisas mais lindas é ouvir o testemunho de um transformado. Ao se encontrar com Cristo no caminho de Damasco, Saulo teve a sua vida completamente regenerada. Sua faculdade intelectual foi regenerada. Depois do encontro com o Senhor, trouxe luz à sua mente. E isso é interessante e é percebido. A sua faculdade emocional foi afetada também. Ao longo da vida, Paulo sempre demonstrou uma dor por ter perseguido os cristãos, os seguidores de Cristo, seus irmãos agora em Cristo. Talvez o espinho na carne até fosse isso. Não estou aqui afirmando, é uma conjectura, mas poderia ser esta dor que ele carregava continuamente. O que eu fui fazer? E finalmente, sua faculdade, a vontade, seu desejo de realizar as coisas também foi tocado, ao ponto de ele dizer: eu daqui para frente quero me desgastar, eu quero deixar gastar a minha vida pela causa do Evangelho. Assim, nada mais teria sentido para Paulo senão pregar Cristo crucificado. Que o Espírito Santo possa tocar em nossas mentes, nossa faculdade intelectual, emocional e da nossa vontade também, para que os nossos alunos e nós possamos experimentar como é bom, é agradável
fazer a vontade do Senhor. Ore por isso, para que Deus faça uma obra na vida dos alunos, daqueles que nos ouvem. Continuando em nossa introdução, o ilustre escritor e pregador, pastor Hernandes Dias Lopes, escreveu que Paulo não se converteu, ele foi convertido. E é uma verdade. Foi sem dúvida uma conversão revolucionária na história do cristianismo. Sua conversão não foi nem mesmo uma decisão de Paulo, até então Saulo, mas foi o próprio Cristo quem fez valer a graça soberana de Deus sobre ele, porque ele estava de fato perseguindo Jesus, decidido a ir até o final. Se tornou um dos mais importantes acontecimentos da história do cristianismo, esse encontro com Cristo. Lucas, o historiador, ele fala sobre isso. É ele quem relata isso em Atos dos Apóstolos. Ele dá destaque à conversão de Paulo, descrevendo em outros textos também, onde o próprio Paulo relata isso. A experiência dramática da luz resplandecente sobre Saulo de Tarso, que o derrubou por terra, deixando-o cego, foi tão forte que teve que ser conduzido, levado para Damasco por mãos alheias. Nada diz na Bíblia, pregadores empolgados, afoitamente dizem que ele caiu do cavalo. Não se sabe se ele estava no cavalo, no camelo, aonde estava, mas que ele cai por terra, ele cai. Os homens que o acompanhavam levaram-no e conduziram até a casa onde Deus havia orientado para que ele ficasse. Ficou por 3 dias, sem comer, sem beber, mas aguardando o que haveria de acontecer consigo, já debaixo da coordenação e da ordem divina. Isso foi imediato. Vamos então para o tópico de número 1. Nossa lição é riquíssima e precisamos ir adiante. A conversão de Saulo, um ato da graça de Deus. Nosso primeiro já subtópico, a conversão de Saulo e sua experiência sobrenatural. Atos 9:3, Lucas faz este relato impactante. Observe bem, esta narrativa feita por Lucas é importante. A experiência dramática da luz resplandecente sobre Saulo de Tarso, derrubando por terra, deixou ele cego. Nós vimos isso. Era uma luz mais forte, mais brilhante que o sol ao meio-dia. Era uma luz que não poderia ser de outro ser. Veio daquele que criou o sol. Veio do Pai das luzes, como menciona Tiago. Foi tão forte que ele teve de ser conduzido a uma casa em Damasco. É somente Jesus quem pode fazer isso. Somente Jesus quem pode confrontar alguém tão furioso como Saulo. Observe bem, agora está acontecendo um confronto de estruturas diferentes, de seres diferentes. Saulo frágil, de frente para Jesus, o Todo-Poderoso. Saulo pecador, de frente para Jesus, 3 vezes santo. Saulo limitado, de frente para Jesus eterno. Que coisa incomparável. Ele se vê realmente impotente. Ele vê Jesus glorificado e não tem outra alternativa. Vai logo reconhecendo o seu senhorio. E a pergunta vem: quem és tu, Senhor? Olha só,
A resposta foi tão impactante em sua mente quanto a luz que surgiu em seus olhos. Jesus responde de forma amorosa: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Percebe-se o tom de amor nas palavras de Jesus, que vem confrontando um fariseu cheio de ódio? Será que era-se de esperar: eu sou Jesus e eu vou acabar com você, Saulo? Você está perseguindo meus discípulos, você vai morrer hoje. Ele não faz isso. Ele vem impactando não somente os olhos, mas também a alma de Saulo. E ele aprendeu esse amor que lá na frente ele diz: o amor tudo suporta. Se tem alguém que conheceu o amor de Deus, foi Saulo. Saulo limitado está ali esperando o que Jesus tem para dizer. Aí Jesus que está dizendo para ele: sou Jesus a quem tu persegues. E aí vem na mente dele: Jesus seria aquele que foi vencido no madeiro? Aquele que morreu? Seria o falso Messias de meus conceitos? Nesta visão, Saulo pôde compreender que estava totalmente errado e entendeu que era Jesus que estava falando com ele e a obra redentora que foi realizada na cruz do Calvário impactou Saulo de tal forma que não houve mais como voltar atrás. O segundo subtópico diz: a iniciativa de Jesus para transformar a mente de Saulo. O homem imponente, bem-sucedido em sua missão de acabar de vez com os seguidores de Jesus, agora é vencido pela majestade do Messias e despojado de seu ego. Agora está precisando ser guiado, segurado pelas mãos. Mãos que seguravam carta branca para maltratar, autorização para entrar e ultrapassar fronteiras. Agora essas mãos desfaleceram. A sentença segurada com tanta avidez, com tanto cuidado, cai por terra junto com o perseguidor. Isso foi impactante demais. No encontro, sua estrutura física, psicológica e espiritual foi sacudida por Jesus. Todo o orgulho de sua linhagem e origem farisaica e vaidade de sua posição privilegiada no sinédrio foi desmoronada junto com ele no encontro com Jesus. Os homens que o acompanhavam levaram-no e conduziram-no à casa aonde ele ficou por 3 dias ali, aguardando o que vai acontecer comigo, sem ver 3 dias. Vamos para frente. O subtópico de número 3, a graça salvadora se manifestou a Saulo. Na carta aos Efésios 2:8, ele diz: é pela graça. Olha só, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Saulo olha para a sua vida, para seus feitos, suas maldades, e agora salvo, entende que ele não é merecedor. Ele sabe então que não é por méritos, é pela graça. Não é por méritos humanos, é pela graça. A mesma graça é para todos os que aceitam a oferta de salvação de Jesus Cristo. Tudo acabou em poucos minutos. Toda a prepotência foi embora em poucos minutos.
Sua vida toma uma direção que ele não esperava. Se foi à tarde o encontro, digamos que pela manhã ele com planos de destruir, agora tudo muda. Foi a maior experiência de sua vida e foi de repente. Eu gosto disso. É assim que Deus faz. De repente tudo pode mudar. De repente a oração é respondida. De repente a bênção chega. De repente Jesus salva o parente perdido. Glórias a Deus por isso. Se perguntássemos ao pastor Paulo Leivas Macalão, que transcreveu o hino 205 de nossa harpa cristã, perguntássemos a ele: pastor, o que é graça? Ele nos convidaria para cantar o hino 205 e a gente perguntaria para ele: a graça tem altura, pastor? E ele iria dizer: mais alta do que nuvens celestes. Tem profundidade a graça, pastor, mais funda do que o profundo mar. Tem sabor a graça, é mais doce do que os bens terrestres daqui. E aí vem a pergunta: tá, eu tenho que ser rico para receber a graça? Não, a graça nos basta. Eu tenho que ser estudado? Não, a graça nos basta. Eu tenho que ter dinheiro? Não, a graça nos basta. Eu tenho que ser religioso? Não, a graça nos basta. É pela graça, mediante a fé. Só a fé. Somente a fé. O tópico de número 2. Vamos lá então para o tópico de número 2. Saulo e a doutrina bíblica da conversão. Acompanhe comigo aqui. A conversão começa no arrependimento. Arrepender-se, metanoia, transformação, mudança de vida. Que coisa tremenda. Olha só, acompanhe comigo. A conversão começa no arrependimento. A conversão é uma doutrina bíblica que faz parte do grupo de doutrinas cristãs. A notável experiência de Paulo, ou de Saulo, até então, no caminho para Damasco, foi um exemplo indiscutível de conversão cristã. A verdadeira conversão é aquela que nasce da tristeza para com o pecado e o reconhecimento de que se precisa dar meia volta, precisa-se mudar a direção e voltar-se para Deus. É uma mudança que tem duas raízes na obra regeneradora efetuada na vida do pecador pelo Espírito Santo. Isto é, o arrependimento genuíno acontece assim. A conversão implica em mudanças de pensamento, de desejos e vontades, de alterar o seu modo de vida, de alterar o jeito de ser. É um ato de Deus pelo qual Ele faz com que o pecador volte-se para Ele pelo arrependimento, através do arrependimento, com fé. O arrependimento e a fé são dois elementos essenciais na conversão. Significa dar meia volta, virar-se para trás, voltar. O homem está indo, se afastando de Deus, dá meia volta e volta-se para Deus. Na língua grega, como já falamos, no Novo Testamento, o termo grego metanoia expressa a ideia de arrependimento. O segundo subtópico diz o seguinte: a conversão de Saulo promoveu uma transformação. Foi o que aconteceu com Saulo. No caso de Saulo de Tarso, o choque da experiência mística do resplendor de luz sobre seus olhos revolucionou também sua mente, levando-o a reconhecer a Cristo que tanto ele rejeitava.
Agora ele entende. Ele fazia isso de forma com muito ímpeto. Após Jesus se identificar, observe que Paulo vai reconhecendo já o seu senhorio. Há sinais de transformação no ego já claro ali. Jesus diz: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Ele responde: Senhor, que queres que eu faça? Olha só, que coisa tremenda isso. Sua vontade já começa a ser submetida ao senhorio de Cristo, já começa a se pôr debaixo do senhorio de Cristo. Antes egoísta, individualista, agora ela é demonstrada uma vontade de seguir a Jesus, de obedecer a Jesus, uma total resignação à vontade soberana de Cristo. Que belo exemplo para nós. Lá na frente ele escreve aos Romanos, orientando e dizendo: procure saber qual é a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Ele experimentou isso. Terceiro, conversão faz parte da doutrina bíblica da salvação. A conversão realmente começa com mudança de vida, como já estamos falando desde o tópico do subtópico anterior. A verdadeira conversão, como diz a lição, é a que nasce da tristeza pelo pecado. Ela vai mudar a direção do homem. Se antes ia para o bar, agora vai para a igreja. Se andava bêbado, agora anda cheio do Espírito Santo. Se era mentiroso, agora vai falar a verdade. Se contava piadas indecentes e chocarrices, agora vai ter palavras edificantes em seus lábios. A regeneração tem lugar naquele que se arrepende dos seus pecados e volta-se para Deus. E coloca a sua fé pessoal em Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Encerramos mais um tópico e vamos para o tópico de número 3. Olha só aqui. As 3 faculdades interiores transformadas na conversão de Saulo. Observe bem: faculdade intelectual, faculdade das emoções e a faculdade da vontade. Tudo isso centralizadas na alma. E nós vamos tratar deste assunto agora, daqui para frente. Observe bem, professor, como é interessante a gente explicar, tá? Por que isso? Porque o homem, ele é tricotômico, mas nós vamos tratar aqui apenas da alma. Não vai entrar na parte do espírito e nem do corpo, que serão refletidos pela alma dirigida. Observe bem. Faculdade intelectual. Neste campo da alma, o homem muda o seu modo de pensar. Você já parou para analisar como é a mente de um homem sem Deus? Como ele não entende as coisas de Deus? É por isso que Paulo lá na frente diz: o homem natural não entende, mas o transformado entende. Ele passa a reconhecer sua condição de pecador. Ele passa a entender isso. Naturalmente, o processo da conversão leva o pecador a entender isso. Sua mente vai entender. Uma das obras tremendas do Espírito Santo é o convencimento do pecado aqui, na mente. Jesus declarou que o Espírito Santo seria enviado para convencer o mundo, como está escrito. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creram em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Portanto,
O ato de convencer, neste caso, pertence ao Espírito Santo, não a nós. Ao Espírito Santo. É o Espírito quem opera a mudança de conceito e de opinião. A Bíblia chama isso de conhecimento do pecado. O texto diz literalmente: por isso nenhuma carne será justificada diante dele. De quem? De Deus, pelas obras da lei. Porque pela lei vem o porquê da tristeza segundo Deus. Olha só que tremendo isso. Opera o arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Conhecimento do pecado e por isso a importância da pregação do Evangelho. O Espírito Santo, eu prego e o Espírito Santo convence. Eu prego e o Espírito Santo vai fazer a parte dele. Tá? Faculdade das emoções, observe bem comigo isso, que é o segundo subtópico. Neste campo da alma, o pregador, ou melhor, neste campo da alma, o pecador experimenta uma mudança de sentimentos. Ele vai ter uma mudança de sentimentos na sua vida interior, aonde se manifesta a tristeza que já falamos pelo pecado. Porque ele está pecando contra um Deus justo e santo. No Antigo Testamento, Davi faz uma oração a Deus e demonstra a tristeza pelo pecado que cometeu. Pede misericórdia. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga de mim as transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Interessante anotar isso. Lá dentro, você precisa sentir tristeza pelas coisas erradas que fez. E, enfim, o último subtópico, faculdade da vontade. O pecador agora pode pensar, desejar e fazer todas as coisas para a glória de Deus. Que interessante isso. Na antropologia, a gente sabe e estuda que o homem é uma tricotomia constituída de corpo, de alma e espírito. Especialmente a alma humana representa os elementos que tratamos aqui, os elementos vitais de sua personalidade. A mente ou o intelecto, o sentimento, que são as emoções, e a vontade. Todos eles precisam estar debaixo do senhorio de Cristo. Naturalmente, se o pecador está convencido na sua mente de seu pecado, resta-lhe exercer a vontade de fazer a vontade de Deus. O homem foi dotado de faculdade para escolher livremente. Pode ir para onde quiser. Ele tem determinação própria, pode fazer. Enfim, ele pode. Ele é um agente moral livre e, por isso, possui uma capacidade de ação moral. O pecado principiou uma escolha na vida do homem quando ele usou o mal para a sua própria vontade, infelizmente. O Espírito Santo é quem convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo. Aí existe uma teoria de que o homem perdeu o seu livre-arbítrio por causa do pecado, mas nós, a lição, o escritor e nós também refutamos essa ideia, porque o homem pode escolher sim para onde quiser ir, mas ele pode ser ajudado pelo Espírito Santo a mudar a sua vida. Você não é obrigado a seguir o caminho de perdição. O Espírito Santo está para lhe ajudar. Concluindo a nossa lição, olha só, a conversão de Saulo foi provocada pelo impacto do resplendor de luz que ofuscou a visão e obrigou a reconhecer que não poderia mais lutar contra Cristo. Estava lutando contra um poder maior. Dura coisa
é recalcitrar contra os aguilhões. Dura coisa é fazer força contra um poder maior. A conversão de Saulo mostra que ela é uma obra divina que leva o homem ao arrependimento, que leva o homem a uma mudança de vida. Somente a soberania divina, somente a soberania divina pode fazer isso. Foi bom estar com você, professor, aluno. Faça a sua aula valer a pena. Estaremos aqui para a próxima pré-aula, se Deus assim o permitir. Deus abençoe e até a próxima.